Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 1, o Espiritismo, itens 5, 6 e 7. Vamos proceder à leitura, lembrando sempre que há exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo disponibilizados à mesa da entrada, tá bom? Vamos começar a leitura. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sob todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo o mundo, o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, queridos irmãos, amigos, vamos prosseguir, vamos dar início ao nosso estudo. E conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, convidamos a nossa amiga Helena Reis. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui nessa casa, né? Principalmente para estudar o Evangelho, que eu amo. Eu amo porque eu necessito, viu, gente? Geralmente é assim. O que a gente mais ama, o que mais a gente precisa. Quando a gente vai falar do Espiritismo, eu gosto que, quando houver dúvida, podem levantar a mão, podem perguntar. Não está escutando, não? Assim está melhor? É que eu fico com medo de ficar muito estridente. Então, quem quiser perguntar alguma coisa com relação ao Espiritismo, se sinta à vontade. Eu não sei qual que é o processo aqui. Se vocês escrevem perguntas e enviam para mim, ou se vocês diretamente aí, vocês podem perguntar também. Ok? Não, mas eu gosto de responder, porque às vezes eu falo alguma coisa e o pessoal fica em dúvida. Não, quem fala tem que responder, né? Quando a gente vai falar sobre espiritismo, uma das coisas que eu acho importante a gente ter em mente é esclarecer o que é espiritualidade.
espiritualista, ser uma pessoa espiritualista, e o que é ser uma pessoa espírita. Você sabe a diferença de espiritualismo e espírita? Espiritualista é toda pessoa que acredita haver algo além desse corpo físico aqui, além da matéria. É o oposto do materialismo. Então, todos eles que acreditam haver alguma coisa além é espiritualista. Então, a gente tem a conclusão que todas as religiões implantadas no planeta Terra, desde o hinduísmo até hoje, são espiritualistas. Por quê? Elas acreditam em Deus, na existência de uma força maior. Elas acreditam na existência da alma, que é algo que sobrevive à organização física e que haverá uma vida futura. Seja ela da forma como cada conceito religioso interpretar. Uns vão dormir até a eternidade, até o julgamento final. Outros vão ser julgados logo após, vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o inferno. Outras têm outras definições. Então, independente disso, todo mundo que acredita é espiritualista. Acredita na existência de Deus, uma vida futura e a existência da alma. A gente pode falar, os católicos são espiritualistas? São. Os protestantes são. Mas qual que é a diferença do espiritismo? O espiritismo é espiritualista? É. A doutrina espírita é espiritualista. Nós acreditamos na alma, em Deus e numa vida futura. O que diferencia os espiritualistas do espírita é que o espírita tem algo a mais. Nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos em outros mundos habitados. Então, assim, a gente acredita em uma série de coisas que o espiritualista não acredita. Então, todo espírita é espiritualista, tá? Mas nem todo espiritualista é espírita. Essa é a diferença primeira que nós temos que fazer com relação a isso. Outra coisa, o fato, né, o espiritismo como fato espírita é de todos os tempos. Ele não surgiu com a doutrina espírita. O espiritismo, ele vem desde a idade da pedra lá. Sempre houve um intercâmbio, sempre houve uma comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Então, o espiritismo como fato, né, como uma circunstância, sempre existiu. Não é novidade. E como é que você pode provar isso? Quantos milagres vocês viram no Antigo e no Novo Testamento? Vários. Quantos emissários divinos? Então, por exemplo, o Dia dos Mortos foi instituído pelos druidas, muito antes da doutrina espírita, que é até uma cultura, até hoje no México, né? A comemoração dos mortos que eles fazem, porque eles acreditam nessa possibilidade de comunicar. Porém, o que diferencia aqui são as coisas que antecederam e aconteceram até a doutrina espírita. Nós vamos ver que no Antigo Testamento tem, no Novo Testamento tem. Nós vamos ver que na Idade Média, por exemplo, as pessoas eram queimadas vivas, porque eram chamadas de bruxas, quer dizer, os médios eram queimados vivos, porque eram chamados de bruxos,
assim como Joana d'Arc o foi. Nós vamos ter, depois da Idade Média, já entrando na Idade Moderna, nós vamos ter alguns personagens muito interessantes. O primeiro deles, que viveu em 1700, a data certinha agora eu não tenho aqui, é o fundador do magnetismo animal, que é o Passe. Ele descobriu que as energias humanas, as energias nossas, influenciavam sobre as outras pessoas, dando a elas a tranquilidade, saúde, renovando todas as necessidades dela. Mesmer, ele é um médico austríaco e ele foi, inclusive, banido da sociedade médica por causa desse descobrimento dele. E o próprio Kardec era um magnetizador, mesmo antes de conhecer as mesas girantes. Depois, nós podemos também citar Swedenborg, Emanuel Swedenborg, que era um suíço, e ele tinha uma evidência, ele falava sobre fatos que aconteciam em outras cidades numa época, também por volta de 1700, que não tinha como ele saber. Ele descrevia algo que acontecia em outra cidade naquele momento, e dias depois se sabia que realmente aqueles fatos eram verdadeiros. Podemos falar do que é chamado de profeta do espiritismo, né? Que é o Andrew Jackson Davis. Ele era um médium espetacular. Ele preveu o aparecimento de avião, preveu o aparecimento da doutrina espírita. Tanto que no dia 31 de março de 1854, ele acordou e falou: hoje é um dia especial. Hoje as coisas começam a acontecer. E foi justamente no dia que começam as manifestações das irmãs Fox nos Estados Unidos, que inclusive é considerado pelos americanos e pelos ingleses como o dia que marca o aparecimento ostensivo das comunicações entre os homens. Esse Davis, ele era tão interessante que a pessoa chegava para ele, ele descrevia todas as doenças que a pessoa estava tendo e dava a receita. Às vezes, a pessoa vinha doente, ele falava: você está com problema no fígado, seu coração está assim, assado, aí o que eu tomo? Aí eu não receito. Quem receita é o doutor, e o doutor não está presente, que era exatamente o espírito que acompanhava ele, que dava o receituário. Ele mesmo só tinha a mediunidade de desdobramento, ele se desdobrava e aí conseguia ver o organismo da pessoa doentada. E daí acontece, né, que Kardec fica sabendo, a princípio por um amigo magnetizador, que falou com ele: olha, as mesas giram, as coisas acontecem. E todos eles ele ficava espantado com aquilo tudo. E falou com ele: olha, e responde às perguntas. A mesa roda e responde aos questionamentos. E Kardec sempre foi um ilustre professor. Ele dominava quase toda a ciência da época. E ele falou que não acreditava, que era impossível, a não ser que provassem para ele que uma mesa tinha cérebro para pensar. E deixou para lá. Isso foi em 1854. E ele deixou, não tocou mais nisso, não. E lá onde ele morava, em Paris, era comum nos salões, essas pessoas iam para as festas, né? E ali ficava com aquelas mesas girando ali.
E era tudo muito futilidade. Com quem que eu caso? Se eu compro isso, se eu faço aquilo? Ainda é muito parecido com a gente, né? Mas era isso que acontecia. Mas logo no ano de 1855, ele encontra com um conhecido dele, o senhor Carlotti, e o senhor Carlotti fala com ele, fala, olha, é verdade, as mesas respondem, mas vou te falar, é um espírito que responde. Aí ele pegou e falou, mas aí já foi falado diferente. Aí não é uma mesa que está me respondendo. Há alguma coisa por trás dessa mesa. Então, em maio desse ano, de 55, ele resolve, então, ir em uma das casas que ele foi convidado, e lá estava também o senhor Fortier e outras pessoas, e ele foi a primeira vez que ele presenciou o fato. Foi aí que ele presenciou tudo acontecendo. E aquilo foi mais pulga na orelha dele, porque ele era muito cético, ele tinha que provar para ele. Tem que me provar para que realmente eu encare isso como uma verdade. Nesse dia, ele conheceu também o senhor Baldim, que tinha 2 filhas, sendo que a Caroline era uma médium muito boa e que acompanhou Kardec até depois da publicação do Livro dos Espíritos. Nesse dia, o senhor Baldim convidou para que ele frequentasse, que eles faziam semanalmente na casa deles reuniões. E usando objetos, né, muito grosseiros ainda, eles não pegavam num lápis e escreviam, não. Utilizavam outros objetos, a cesta de bico, que era uma cestinha como se tivesse um pescocinho e lá na frente tinha um buraquinho que se podia colocar um lápis. Os médicos colocavam a mão sobre essa cestinha e ela escrevia. Ela escrevia não, né, gente? A espiritualidade escrevia ali, porque aqueles médicos ofereciam para os espíritos o que a gente chama de ectoplasma para que a escrita acontecesse. E foi a partir daí que ele começou a pesquisar. Então, a gente não pode, como aqui fala, o espiritismo é uma nova ciência. Porém, não podemos falar que ela é uma ciência de Kardec. Não. Ela é uma ciência dos espíritos. Kardec, ele apenas teve o cuidado, né, de observar, analisar, ponderar, pegar 2, 3, 10 respostas de uma mesma questão e tirar dali o que realmente era verdadeiro. Por orientação da espiritualidade, ele levava todas as conclusões dele para ser revisadas com uma outra médium. Essa outra médium, ele fazia leitura e ela manifestava, às vezes ele nem lia e a médium manifestava falando aonde tinha algum erro que precisava ser repensado para ser corrigido. E tinha mais 10 médiuns que o acompanhou nesse período. E desta forma, trabalhando intensamente, ele formou, codificou a doutrina espírita. Então, doutrina espírita é espiritismo? É, porque é uma doutrina que vem dos espíritos. Certo? Mas não é de Kardec. Inclusive, no livro que é o Espiritismo, Kardec coloca: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste na relação que se estabelece entre os espíritos. Então, através da observação, ele foi vendo que é uma época da gente também do aparecimento da psicologia, tá?
que estudava a alma, já estudava a alma. Então, ele comparava aqui, ele via, isso aqui realmente tem essa relação aqui. Isso interage dessa forma. Quando a pessoa está, é uma pessoa que bebe exageradamente, qual o tipo de espírito que acompanha ela? Aquela que é maledicente, que tipo de espírito que acompanha ela? Mas aquela que é extremamente bondosa, aquela que é uma pessoa boa, que também a gente não precisa ir no extremo, que espírito que acompanha ela? E ele foi deduzindo. Então, ele foi vendo através das manifestações, das observações das manifestações, concluía também que nem todo espírito que se apresentava trazia verdade, que havia várias classificações de espíritos, havia aqueles que queriam brincar, aqueles que falavam sério, aqueles que tinham todas as qualidades do ser humano. Então, ele foi fazendo essa classificação. E ele acrescenta, como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Então, através da filosofia, ele viu as consequências morais. A ciência trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. E daí, baseado nisso tudo que ele foi observando, ele viu que a maior moral existente no mundo era de Jesus Cristo. O que foi confirmado por toda a espiritualidade. Aquela era a moral. Inclusive para se fazer esse livro, codificar esse livro, ordenar, classificar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve o auxílio de alguns espíritos, e vocês podem ver que nele pegou apenas a parte moral da doutrina do Cristo, porque muitas coisas eram controversas, levava a discussões que não agregava nada ao ser humano. Então, ele pegou apenas a parte moral e teve a doutrina do Cristo como a base moral da doutrina espírita. Alguma dúvida, gente? Eu estou falando muito e vocês estão só escutando, daqui a pouco vocês vão dormir. Nenhuma dúvida por enquanto? A gente chega no livro ainda, então, o Espiritismo, ele coloca lá na introdução do Livro dos Espíritos, e tem 3 aspectos, então, que a gente pode se basear das manifestações e dos princípios, da filosofia que delas decorrem e da aplicação desses princípios. Então, a moral está muito ligada à aplicação desses princípios. Então, aqui fala, nesse texto, no item 5, fala que o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. E aí a gente vê, a doutrina foi codificada, foi baseada, tem o lado filosófico, o lado científico, tem o lado religioso, tudo isso está entendido. Mas ela é a chave de quê? A doutrina espírita é a chave de quê? Conforme está aqui colocado no Evangelho. É a chave que vai esclarecer tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. É a chave com a qual nós vamos compreender tudo aquilo que era dito como sobrenatural, tudo aquilo que era dito como milagre. E vamos compreender o que cada profeta quis dizer, o que o Cristo quis dizer com determinadas vivências dele. Então, ele é a chave para a gente compreender. Por quê? Porque ele conhecia a humanidade. Não é que Jesus trouxe nada que não fosse inteligível, mas ele trouxe as parábolas. Que as parábolas,
elas são entendidas de acordo com o nosso amadurecimento, de acordo com o nosso crescimento. Então, houve um tempo que era apenas um exemplo das coisas. Um agricultor, né? Está lá. Ele plantou, produziu muito, quis construir muitos celeiros para guardar aquela produção. E aí? Todo já contente, não vou precisar trabalhar para o resto da minha vida? Estou bem? Mas um dia vem um ladrão e pega tudo. O que o povo daquela época compreendeu? Exatamente o que foi dito. Mas com a doutrina espírita, a gente passa a ter outro entendimento. Não que eles estavam errados, é que eles compreendiam daquela forma, pela vivência que eles tinham. Para a gente, é o quê? É a nossa vida, é o nosso, eu guardo para mim, é o nosso egoísmo. É o nosso egoísmo. Agora eu tenho muito, mas esquece de olhar o semelhante que está em torno de nós. Né? Então, ele vai ser a chave exatamente para isso. Daí, em Obras Póstumas, sobre essa passagem do item 6 agora, Kardec coloca, eu observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos e procurava remontar as causas. Né? Nunca admitindo uma falsa verdade. Sempre procurando. O que significa isso? Está nos alertando, inclusive, para aquela passagem de Jeremias, que vai estar lá no final do Evangelho, que ele fala dos falsos profetas. A gente lê isso aqui e a gente não para pensar que a gente tem que analisar tudo que nos chega. Mas o mais interessante é o que Emmanuel coloca, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Ele coloca no Consolador. Mas é interessante a gente ver que quando a doutrina espírita vem, ela nos aponta caminhos. Aonde que cada um aqui quer chegar? O que nos traz aqui? Para que vocês estão vindo aqui no centro estudar? Vocês sabem responder isso, não, gente? Por que nós estamos vindo aqui estudar? Melhoria progressiva, para quê? Crescer espiritualmente para quê? Tá, nós estamos vindo aqui para melhorar, mas para quê? A gente está igual a Alice nos Países das Maravilhas, quando ela encontra com o gato, numa bifurcação, e ela pergunta para o gato, qual caminho eu vou pegar? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela fala, não sei. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O gato respondeu isso para ela. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sabe por que a gente procura essa melhoria? Vocês responderam, vocês estão certos, a gente vem aqui para se melhorar. Mas o objetivo é atingirmos a perfeição. O objetivo é chegarmos cada dia mais próximos de Deus. Não é essa perfeiçãozinha, você vê, fulano está melhor do que eu nisso. Não, é muito além. Sabe a escala espírita? Vocês já estudaram, já devem ter visto a escala espírita. Nós estamos na terceira ordem. Nós somos espíritos inferiores. Para onde nós queremos ir? Para a primeira ordem. Para o espírito puro. É para lá. Nós estamos aqui estudando, nós estamos nos esforçando. Plena quarta-feira de noite, a gente está aqui no Centro Espírita, estudando Evangelho.
Qual que é o objetivo? Atingirmos a primeira classe. Espíritos puros, destinados à felicidade. Destinados à felicidade. Mas sobre essa questão, igual eu estava falando, Emmanuel, no livro Consolador, na questão 271, ele fala desse capítulo aqui, que fala sobre Moisés, Cristo e o Espiritismo. E ele coloca o seguinte: Moisés trouxe a missão da justiça. Então, Moisés é aquele que trouxe a missão da justiça, ele trouxe as leis. O Evangelho, e aqui é muito interessante isso, o Evangelho, a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Decifrar realmente o que está lá, o conteúdo né? No centro, ele continua, no centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Mas ele não falou que Jesus veio trazer o amor. E depois ele coloca que no meio delas 3 está Jesus Cristo? Não, ele não falou que Jesus Cristo, ele falou o Evangelho. Não foi? O Evangelho, a revelação insuperável do amor. Então, a justiça, a revelação do amor e a verdade estão reunidos em Jesus Cristo. Você sabe diferenciar o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho, você pegar lá, Novo Testamento, o que é aquilo? É quase que uma biografia dos 3 anos vividos por Jesus entre os apóstolos. É a história que cada apóstolo conseguiu captar. Tem todo Jesus ali? Não. Não tem todo Jesus. Eles falaram sobre o que aconteceu. Mas o amor de Jesus, eles não conseguiram colocar ali. Eles colocaram palavras, mas o amor de Jesus não. Então, Jesus é o amor em ação, que é o mesmo que caridade. Então, é esse amor, são esses sentimentos, porque Jesus já é um espírito puro, são esses sentimentos, é essa grandeza dele é que une as 3 em uma única coisa: amor, né? E ele continua: é que com amor a lei manifestou na terra o seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, lhe aplanar o caminho e a verdade, consequentemente, esclarece os seus divinos esclarecimentos. Por isso que a doutrina espírita é a terceira revelação, porque ela traz a chave, como dito anteriormente, para a gente descobrir a verdade. E isso é interessante porque ele fecha as 3 questões: Moisés, o Cristo e o Espiritismo desse capítulo. A justiça, o amor e a verdade. Que é o que a gente tem que procurar fazer. Então, vamos para a parte prática. A gente está aqui falando, legal, vocês compreenderam a história do Espiritismo, né? Conforme todos nós temos que compreender para saber aonde nós estamos pisando. Mas o que eu faço com isso? Em toda a nossa vivência,
seja ela dentro do lar, seja ela na rua, seja ela no serviço, em qualquer parte da sociedade, nós temos que pegar essas três coisas: a justiça, amor e tirar dali a verdade. Porque nós temos a chave para isso. Então, nós temos que chegar e aconteceu alguma coisa no lar, nos contrariou. Então, vamos procurar a justiça. Qual que é a primeira, o que simboliza toda a justiça do mundo para o amor? Para Jesus. Que simboliza a lei de justiça para Jesus? Faça ao outro o que deseja que o outro lhe faça. Isso é regra áurea dentro do cristianismo. Então, se alguém me agrediu, eu não vou agredi-lo, porque eu não gostei. Eu não gostaria de ter recebido isso. Eu gostaria de ter recebido amor, afeto, compreensão, tolerância, aceitação do estágio que eu estou. Então, eu vou dar isso. Então, eu coloquei o meu amor para a gente conseguir fazer esse trajeto de sair de onde nós estamos, pegarmos as coisas que nos acontecem e redefinirmos isso com amor, nós encontramos a verdade que nos leva a espíritos puros. Deu para compreender, gente? Ou ficou enrolado? Eu acho que ficou enrolado, ninguém respondeu nada. Então, a gente tem que sempre parar com essas ferramentas que nos foram dadas, sempre parar e pensar, como que eu posso colocar isso em prática? Que o Espiritismo vem nos dar a verdade, mas tem que ter prática. Não é o fundamento religioso da doutrina espírita, não é a vivência, a prática. Ela trouxe uma ciência, uma filosofia e a prática dessa ciência, dessa filosofia. Então, nós temos que parar e pensar como colocar em prática dentro de cada situação que a gente vivencia, como eu devo agir para estar com a justiça, o amor e a verdade reunidos. Por isso que Divaldo fala que o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens, a missão do Espiritismo, a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por eles restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. A gente procura a felicidade e ela está muito longe e, ao mesmo tempo, muito perto de nós. Porque toda felicidade, todo bem-estar é uma construção pessoal. Por isso que, no final, coloca aqui na lição, né? Prepara o reino de Deus sobre a terra, transformando os corações, transformando cada um de nós, mas é uma transformação que não vai vir de fora para dentro, é uma transformação que tem que ser de dentro para fora. Quando cada um de nós, aí a gente coloca um parênteses, quando a maioria de nós estivermos realmente refeitos e vivendo plenamente a justiça, o amor e a verdade, o planeta se transforma. Não adianta nós ficarmos reclamando, não adianta ficarmos lamentando que a situação está difícil, que o outro está errando, que o outro está fazendo. E nós? O que nós estamos fazendo para mudar isso? Seria uma mudança nossa de olhar para com o outro.
A gente não tem que esperar que o outro mude. É o nosso olhar com relação a ele que tem que mudar. Ah, mas ele me agrediu. Olhe para ele diferente. Por que ele te agrediu? Porque ele é uma pessoa que ainda não compreende muitas coisas, porque ele não tem conhecimento, porque o egoísmo dele ainda está muito inflado, a vaidade, o orgulho. Então, ele é digno de compaixão. Mas eu não vou ser como ele, porque nós temos que fazer parte dessa maioria que vai transformar o planeta, se nós quisermos ficar num planeta melhor. Se não, é só deixar do jeito que está, que a gente vai para um planetinha pior do que a Terra, começar tudo de novo. Dormir na pedra, se vestir com couro sem ser curtido, alimentar pegando com as próprias unhas a raiz do solo, matando animais e comendo eles crus, porque nós vamos voltar tanto para aprender que a gente vai ter que ensinar os habitantes desse lugar a fazer fogo, assim como um dia nos foi ensinado. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo de estudar o Evangelho, né, para realmente conseguirmos nos melhorarmos cada dia mais. Ficou alguma dúvida, gente? Como ninguém fez pergunta, vai ficar para pergunta e resposta. Tá? Eu agradeço a vocês a paciência em me escutar. Espero que tenha auxiliado em algum ponto a compreensão dessa passagem. Tá? Uma boa noite a todos.